Que nos assiste, acompanha nas redes sociais, subo essa tribuna, senhor presidente, porque temos um projeto, um pedido de empréstimo do governo do Estado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, um projeto que compromete 10% da nossa receita. Na verdade, totaliza praticamente 10% da nossa receita, 2,3 bilhões de reais. Tivemos uma reunião com o senhor governador ontem. O governador explanou suas ideias de projetos estruturantes, importantes projetos, ouviu reivindicações dos parlamentares, súplicas, pedidos para suas regiões de importantes projetos, e que reconhece que hoje o Estado de Mato Grosso do Sul está na condição de CAPAG-A. O que é CAPAG-A? É a condição A de capacidade financeira de pagamento de suas contas. Acontece que, deputado Rafael Tavares, Vossa Excelência não estava nessa casa, mas esse parlamentar, esse deputado João Henrique, teve uma reunião igual aquela que o senhor participou ontem, deputado Rafael Tavares, mas dizendo que o Estado estava na CAPAG-Z, negativo, que se nós não votássemos alguns projetos, sequer o Estado teria condições de honrar as suas folhas de pagamento. Isso não tem 2 anos e meio, 3 anos atrás. Então, eu já vi esse filme. Então, agora que o cenário mudou, deputado Rafael Tavares, nós temos algumas reivindicações dos contribuintes. A diminuição dos impostos, o aumento da carga tributária que vai ser promovido pelo PT e vai comprometer a renda das pessoas num curto espaço de tempo, é o preço da gasolina, é o valor dos emolumentos das taxas de cartórios, é o preço do gás, é o preço da energia elétrica. As pessoas não aguentam mais pagar tributos no Estado de Mato Grosso do Sul. A questão dos cartórios, ela é tamanha, deputado Rafael Tavares, que os outros estados trazem o livro aqui para Mato Grosso do Sul, de maneira ilegal e sorrateira, porque uma escritura lá custa, no máximo, R$1.000, aproximadamente, e a nossa aqui, para o mesmo ato e serviço, chega a custar R$10.000. São as distorções tributárias que nós estamos experimentando. Então, o questionamento que eu quero fazer nessa tribuna é que, se nós estamos enfrentando essa condição, nós podemos, pela primeira vez, ter a oportunidade de aliviar as contas nos bolsos dos contribuintes que pagam energia, que compram itens da cesta básica, que são afetados pelo preço dos combustíveis, e nós podemos estar optando, neste momento agora, por um outro caminho. Na reunião com o governador Eduardo Riedel, ficou consignado, deputado Rafael Tavares, que essa modalidade de empréstimo, onde se pede 2,3 bilhões, não pode haver uma vinculação com os projetos, um combinado, uma garantia de que exatamente aquilo que os parlamentares pediram e reivindicaram seria executado. O governador deixou claro que apenas empréstimos internacionais é feito segundo essa modalidade, e eu fui pesquisar, deputado Rafael Tavares. E aqui tem uma lei do Estado de São Paulo, número 15.567, que fez exatamente o oposto do que nós estamos fazendo nesse momento na Assembleia. Uma operação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, num valor semelhante ao que nós estamos contratando, onde o primeiro artigo, deputado Rafael Tavares, foi a vinculação, aqui artigo 1º, item 1 e 2, Programa de Expansão da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo, trecho Largo 13, Chácara Clabim. Item 2, Projeto Tamoios, a cargo da Secretaria de Logística do Estado de São Paulo, um projeto de 1,6 bilhão e o outro de 2,1 bilhões
de reais contratados e vinculados. Questionei ao governador, deputado Rafael Tavares, quais seriam os valores que nós estaríamos autorizando, porque autorizar uma operação de 2,3 bi, nós precisamos saber em quanto tempo será pago esse valor, quais serão as parcelas. Nós estamos falando de 2,3 bi, e isso envolve numa taxa de 7% ao ano, talvez menos, talvez mais, mas em média são as taxas do BNDES, 165 milhões de reais por ano. São 2,5 vezes o rombo da CACEMES. E será que nós não teremos acesso ao valor que nós vamos pagar no final? Porque autorizar uma operação num valor e pagar outro é, de certa forma, inconstitucional, porque nós não estamos sabendo o valor que nós vamos autorizar. Quer dizer, quais são as taxas, quais os valores finais, de que maneira pagaremos, o que daremos em garantia, e da maneira que nós estamos fazendo aqui, pode até acertar o governador se empregar adequadamente os projetos estruturantes, eu não sou contra, mas eu sou a favor que essa casa, e fiz uma emenda, deputado Rafael Tavares, que foi rejeitada, infelizmente, pela CCJ, e indevidamente, eu vou questionar judicialmente essa rejeição, de que essa casa autorize o Estado ir lá e contratar a operação, e que depois chancele. Não há problema, nós que fazemos as leis, temos autorização da Constituição do Estado, no artigo 63, deputado Rafael Tavares, eu faço questão de ler aqui, compete privativamente à Assembleia fiscalizar e controlar diretamente os atos, mas aqui no inciso 15, dispor sobre os limites e condições para a concessão de garantia do Estado em operações de crédito interno e externo e autorizar as operações externas de natureza financeira. Então, o que pretende esse parlamentar é aumentar o poder dos deputados. Ontem, na reunião com o governador Eduardo Riedel, eu ouvi muitas súplicas, muitos pedidos, mas aqui eu tenho a prova de que a Assembleia do Estado de São Paulo, diferente da nossa Assembleia, não pediu nada, ela impôs, ela garantiu, ela realizou. E essa reivindicação que eu sempre faço para essa casa, para que nós assumamos a nossa posição de controle, de fiscalização, para que a gente pegue o orçamento dessa casa. Se a gente quiser pegar as emendas e promover a transferência das emendas, que a gente decida qual o valor, de que maneira, em quais condições. Não dizer, não, simplesmente nós vamos aqui entregar, vamos aceitar pegar esse empréstimo aqui agora, e se passar a reforma tributária da maneira que o PT está fazendo, e o governador... Só para... Já está terminando o tempo, deputado. E o governador ontem se mostrou preocupado, apesar de parceiro do PT, se mostrou preocupado com a maneira que está sendo feita a reforma tributária. Quer dizer, ele vai contratar para nós um empréstimo de 2,3 bilhões de reais para pagar em 12 anos, porque não sabe, e você, deputado Rafael Tavares, Vossa Excelência ouviu junto comigo, e não sabe em quantos anos, quer dizer, à frente do mandato dele, como se ele continuasse governador daqui 2 anos, daqui 12 anos. Para que nós assumamos esse ônus, sem saber se os estados serão afetados. Nós vamos precisar da garantia de deputados e senadores de outros estados se sensibilizarem para que nós tenhamos as condições. Mas que nós vamos pegar o dinheiro, nós vamos pegar. E nós não vamos diminuir taxa de cartório, nós não vamos diminuir energia elétrica, nós não vamos diminuir o valor dos itens da cesta básica, nós não vamos diminuir ICMS, nós não vamos aliviar a carga para o pequeno, médio e grande empresário. Então, eu acho que, da maneira como está sendo feito esse projeto aqui, simplesmente autoriza a gente pegar 2,3 bilhões de reais, podemos pagar 10, 12, 15 de juros, e a conta ficar aí para os próximos governadores, as próximas assembleias resolverem. Em relação a esse projeto de autoria do Poder Executivo, eu penso que nós estamos discutindo hoje uma excelente notícia, em primeiro lugar, para o nosso Estado, que o governo do Estado tenha hoje condições econômico-financeiras e fiscais
todas essas cristalizadas nessa nota, que é uma CAPAG-A, que é para aquelas pessoas que não são familiarizadas no tema, significa que a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão responsável pela fiscalização e análise das contas dos entes subnacionais e dos estados, atribuiu a nota máxima de governança e de responsabilidade fiscal para o governo do estado do Mato Grosso do Sul. E que, portanto, diante dessa impressionante conquista que nós temos, nos permitiu, como nós estamos fazendo agora, fazer a captação de 2.370 bilhões de reais de recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para obras de infraestrutura do nosso estado. Penso que o nosso governador, Eduardo Riedel, também acerta quando vem aqui a essa casa e vem dialogar com o colegiado dos 24 deputados estaduais, nobre deputado João Henrique esteve presente, para discutir, junto com os deputados, indicações onde nós faremos esses investimentos. E, deputado Rachioca, mais de 600 quilômetros de nova pavimentação. Com pavimentação, inclusive, inovando no método construtivo, quando coloca maior teor de concreto nesse asfalto, para que nós aumentemos a durabilidade para até 30 anos, tal como vigora nos países desenvolvidos, como Estados Unidos e como Europa. Mais de 300 quilômetros de recuperação de vias hoje danificadas. Então, portanto, eu penso que nós temos aqui que comemorar esse avanço. O governador deixou muito claro que a assunção desse novo financiamento em nada altera a situação fiscal do nosso estado, uma vez que no passado, e aqui é importante de mencionar, nós tínhamos um índice de endividamento da receita corrente líquida, deputada Mara, de cerca de 90%. O que é isso? Para cada R$1 arrecadado pelo governo do estado, nós tínhamos um endividamento de 90 centavos junto a instituições financeiras e compromissos de longo prazo. Diante de todas as reformas que foram feitas e da gestão fiscal que o governo atual e o passado empreendeu, hoje esse endividamento é de 0,47% ou 47%, que significa que para cada R$1 arrecadado, 47 centavos nós temos de comprometimento de dívida de longo prazo. Então, com a assunção desses 2.370 bilhões, em nada vai alterar o nosso quadro de endividamento. Os dados da CAPAG, eles indicam 3 fatores. De um lado, índice de liquidez corrente, que significa que o nosso estado tem recursos em caixa, poupança corrente líquida, que nós temos, uma vez que o estado é superavitário, e em terceiro, endividamento, que está absolutamente em linha com a boa responsabilidade fiscal. Com relação à emenda aditiva que o orador anterior mencionou, houve uma rejeição. Penso que ele tem o direito de questionar nos meios que ele julgar lícito, mas que é importante mencionar uma emenda intempestiva, uma vez que nós já estávamos discutindo, através de acordo de líderes, para uma tramitação célere, como deve ser por esse tema, na CCJ, e versando sobre matéria que já estava resolvida no próprio projeto de lei, uma vez que mencionava a necessidade de nós mencionarmos as garantias. Ora, aqueles entes como o estado de Mato Grosso do Sul... Me permite uma parte? Deixa eu terminar o raciocínio, já lhe concedo. Aqueles entes que, como o estado do Mato Grosso do Sul, já possuem CAPAG-A, podem se dar ao luxo, que poucos estados da Federação Brasileira têm, de obter, para uma operação tal como essa, a garantia do orçamento da União. Ou seja, quem confere a contragarantia para essa operação é o próprio orçamento da União que está avalizando as operações que o estado do Mato Grosso do Sul executa.
Com relação à destinação específica desses 2.370 bilhões de reais, nós temos instrumentos dentro da técnica orçamentária, legislativa, processual, para que nós possamos fazer essa avaliação. Nós podemos, e assim faremos, na lei orçamentária anual do ano de 2024, na discussão do plano plurianual que vai versar sobre as despesas dos exercícios seguintes, discutirmos projetos e vinculações específicas. Então, não significa que ao aprovarmos um financiamento, que não é empréstimo, é um financiamento, porque tem um objeto específico, diferentemente de empréstimo, então, ao aprovarmos esse valor, não significa que nós estaríamos dando um cheque em branco, pelo contrário. Essa é uma medida necessária, é uma garantia fundamental para que o Executivo possa negociar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que, inclusive, está colocando hoje a possibilidade de taxas de juros mais convidativas do que seria, por exemplo, obtenção de recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto ao BID, que, não obstante, nós teríamos ainda a contratação de recursos em dólar, com risco cambial. Então, acerta o governador ao optar por um recurso em reais, acerta o governador ao pegar esse recurso no momento onde o Mato Grosso do Sul precisa continuar expandindo, acerta o governador do estado do Mato Grosso do Sul ao discutir com essa Assembleia Legislativa, e acerta o governador ao abrir a oportunidade para que nós possamos indicar, com o conhecimento de cada um dos deputados tem, nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, onde nós poderíamos empregar esse recurso.